Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada pessoal, ajuda bastante aí o canal, tá bom? Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. E agora pessoal, a gente vai para a segunda parte da nossa aula sobre o diálogo entre o ensino e a aprendizagem, da autora Thelma Weiss. E quem não assistiu a primeira parte, pessoal, peço que entra lá, já dá aquele likezinho positivo lá e assiste a primeira parte para não ficar fora de contexto, tá? A primeira parte a gente falou aí sobre a transformação da autora, né, daquela educação tradicional para a educação mais voltada para o construtivismo, tendo aí como base o Jean Piaget, que a gente vai falar agora. E concluímos a aula falando sobre a escola nova, né, a escola novista. E a escola novista, ela meio que, né, deu um tiro pela culatra aí, porque ela pegou todos aqueles conteúdos do ensino tradicional, tudo que tinha no ensino tradicional, e ela tirou e envergou tudo para outro lado, onde ela focava 100% no educando. O educando tinha que dialogar, tinha que questionar, tinha que buscar o conhecimento, mas não tinha nem o que mais o que fazer, porque se ela tirou todo o conteúdo, não tinha o que aprender. O importante era aprender, mas não importava o quê, porque ela tinha tirado todo o conteúdo. Então eles tiveram que rever os conceitos deles, e criar ali a escola renovada não diretiva, que era uma escola que tinha conteúdos, mas não era aqueles conteúdos tradicionais de antigamente, eram conteúdos voltados ali realmente para as necessidades do aluno, para a realidade dele, tá? Então os conteúdos, pessoal, eles são essenciais para o aprendizado. E a aprendizagem pela resolução de problemas, ela pressupõe uma intervenção pedagógica de natureza própria, ou seja, da criança. Então, assim, a aprendizagem pela resolução de problemas, ela trabalha de que forma? O professor vai ser um mediador e ele vai, através da mediação, lançar ali situações, problemas, desafios para que o aluno possa evoluir por si mesmo. Eu falei bastante disso na primeira aula, tá? Então, na primeira parte dessa aula. Então, não vamos estar esticando aqui para não ficar repetitivo, tá bom? E aí, a partir do momento que a criança vai adquirindo conhecimento, o professor vai lançando vai lançando ali o nível de dificuldade vai aumentando. Como eu dei, por exemplo, na primeira aula, eu dei o exemplo do kiwi, por exemplo, né, que eu falei. Vai trabalhar ali, o que é isso aqui? Ah, é uma fruta, mas que fruta é? Kiwi e tal, mas de onde ela é? De onde ela originou? Por que ela é marrom, meio esverdeada? Por que ela tem pelinho? E aí quando a criança vai buscando, quando ela descobre tudo, aí você vai lá, corta o kiwi no meio, aí vai mostrar por que ele tem vários tons de verde, por que ele tem as sementinhas, para que cada coisa serve. Aí a criança vai descobrindo, aí quando ele descobrir tudo, você vai lá, espreme o kiwi, por que tá saindo caldinho e tal. Então, é um exemplo, né? Independente da temática que você for usar, sempre ir pouco a pouco. Você também não pode ir lá catar assim, ó, pessoal, isso aqui é o kiwi, tá? Ó, vai lá, corta ele, espreme e fala, ó, por que saiu caldo? Meu, você pulou várias etapas. Então você foi direto para um tema mais avançado, onde a criança ela não vai compreender aquilo, porque ela não compreendeu nem o básico da fruta. Então, no caso do kiwi. Então, assim, você não pode lançar também um tema lá na frente. Você tem que ir lançando temas gradativos para que, conforme o aluno vá conseguindo, você vai dificultando, igual se fosse um jogo de videogame, né? Você vai dificultando aos poucos, né? Se você pegar lá e lançar logo um jogo de videogame e tacar um nível hard lá, um nível muito difícil, a pessoa vai desanimar. Inclusive, vou fazer aqui um comentário aqui, muitos aí não devem conhecer, mas boa parte aí que acompanha jogos de videogame deve saber. Tem um joguinho chamado Crash Bandicoot, que é um marsupial lá, parece uma raposa. E, meu, que joguinho chato. Ele é bem estilo Mario Bros, assim. Só que o problema do Crash é que o Crash ele não tem levels, né? Ele não tem aqueles níveis, assim, ó, fácil, médio e difícil. Não, ele é só aquilo ali. E é um jogo extremamente difícil. E por mais que seja um jogo bobinho ali, que você fala, qualquer criança consegue jogar. Gente, que jogo chato. Chato, insuportável. Porque ele tem umas fases tão difíceis, que aquilo, meu, só tem vontade de quebrar o videogame. Então, assim, é legal? Não, não é legal. Eu, por exemplo, eu comprei o jogo, fui lá, comecei a jogar tal. Eu falei, pô, esse joguinho aqui é legal. Só que chegou uma hora, gente, que eu olhei para aquele jogo e eu não vi sentido nele. Porque chegou uma hora que eu não conseguia progredir, e aquilo começou a me irritar e eu abandonei. E aí, outro dia, conversando com outro rapaz que joga videogame também, ele falou, meu, acho que foi o único jogo na vida que eu não terminei. Então você vê um jogo muito difícil, o que ele faz? Você acaba desanimando, porque você fala, puta, é um jogo idiota, nem é um jogo assim que vai mudar a minha vida. É um jogo idiota, gente, era uma coisa bem Super Mario. E no entanto, é um jogo tão difícil, que você desanima. Aí você fala, não, agora eu vou, agora... Não, chega uma hora que você fala assim, meu, não consigo mais sair do lugar. Por quê? Porque ele não tem aquela opção. Você pega, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui, desculpa pessoal, mas quem gosta de jogo, por exemplo, vai conseguir se identificar e vai entender melhor. Também não dá pra fazer uma analogia com
geral assim o tempo todo, mas você pega, por exemplo, tem um joguinho lá do PlayStation 2 chamado God of War. O God of War, gente, você botava, eu sou bom, né? Eu vou jogar no nível difícil. Aí você chegava numa fase, meu, que você ia e morria, o próprio jogo falava pra você: deseja voltar? Você deseja fazer essa cena no modo mais fácil, já que você não tá conseguindo? E aí você decidia se você queria continuar tentando no difícil ou se você, né, ia pro modo fácil ali naquela cena, pra você poder passar ela. Então olha que legal no jogo, né? O jogo falava assim: pô, cara, eu quero que você progrida. Então já que você não tá conseguindo, faz essa ceninha aqui no modo fácil. O que você acha? E ele te dava a opção de você escolher ou não, e eu achava isso muito legal. Então, assim, gente, eu dei essa opção dos jogos, eu dei esse exemplo dos jogos de videogame, mas, ó, mesmo que vocês não gostem de videogame, deu para vocês entenderem o conceito. Que a mesma coisa que acontece no jogo de videogame, que você desanima, abandona o jogo, a mesma coisa a criança. Se você pegar lá e começar a dar um tema logo difícil lá e falar, quebra a cabeça aí, vai lá, aprende lá. A criança não vai aprender. Então você tem que, ó, devagarinho, ó, igual as fases do videogame, né? Vai lá dificultando aos poucos, porque aí você vai instigando, né? A criança vai falar, ó, tô progredindo, tô progredindo. Ele vai da mesma forma na escola, então não pode ir lá jogar um tema difícil logo. Mas também você não pode ficar dando resposta, né? Você não pode chegar lá e falar, não, ó, não é assim, pronto, resolveu, igual antigamente, né? Vai lá, passa o exercício, deixa a criança não consegue fazer, você vai lá, põe o resultado na lousa, ó, corrigimos o exercício. Ela aprendeu o quê? Ela foi lá, copiou o resultado. Ela sabe que 30 mais 20 é 50. Mas quando chegar na prova, que você colocasse 25 mais 25, ela não consegue fazer. Por quê? Porque ela não sabe fazer uma continha de mais. Aí você fala, você não lembra lá no exercício que era 50? Então, só que no exercício era 30 mais 20. Na prova caiu 25 mais 25. Vocês conhecem aquela piada assim que fala assim, que a pessoa estuda raiz quadrada e raiz cúbica, e isso e aquilo, e análise disso, e estuda, se mata de estudar na prova. Chega na prova e fala assim, se a formiga tem 4 patas, qual a cor da girafa se o cavalo voa? Aí, sabe aquela... Você olha assim, mas isso aqui não é nada do que eu estudei. E na verdade até só que está colocado de uma forma diferente. Também outro exemplo bobinho que eu gosto de dar assim, pra gente distrair um pouco, né? É a questão, você vai lá dar um exercício e passa assim, ó, eu tenho 3 laranjas, chupei 2, quantas eu tenho? Uma. Uma, não é? Não é uma? Tá, né, professor? Então é uma. Tá bom. Aí chega na prova, você coloca, eu tenho 3 maçãs, comi 2, quantas eu tenho? A criança não sabe fazer. Porque ela sabia aquilo com laranja, ela não sabe com maçã. Mas o número é o mesmo. Tá, mas ele não aprendeu a operação em si, ele aprendeu as frutas. Entende isso? Então a mesma coisa. Então você tem que pegar, garantir que a criança ela aprenda o conceito. Você não pode ir lá passar um exercício, a criança não sabe fazer, você vai lá, corrige, ela põe o resultado e ela não aprendeu nada. Não, pessoal, você tem que fazer a criança pensar ali, chegar no resultado, descobrir por que chega aquilo. E você vai só mediando. Ele errou, tá, mas se ele colocar, por exemplo, assim, ó, 3 mais 3, a criança vai lá e coloca 6. Aí você vai lá e coloca 3 vezes 3. A criança ela olha o x e aquele x é muito parecido com mais. Ela vai colocar lá 6. Aí você vai dizer, tá errado. Porque 3 vezes 3 são 9. Mas para a criança, mas vem cá, olha só. Você vai chegar para a criança e falar assim, mas vem cá, por que você colocou 6? Porque ó, tem 3 aqui. Com 3, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você vai considerar, porque ele considerou que aquilo era uma soma. E aí você vai caber ao professor falar, olha, mas você viu que esse sinalzinho ele tá caído agora, ele não tá de pé? Então quando ele cai, você vai fazer assim e vai ensinando aos poucos. Então você não vai chegar para a criança e falar que está errado, considerar errado, porque você vai entender que, segundo o entendimento da criança, o entendimento dela era o quê? Uma adição. Porque ela não entendeu a multiplicação, o conceito da multiplicação. Então, para ela, 3 com 3 são 6. Então, partindo da base do raciocínio dela, do que ela achou, da interpretação dela, tá correta a resposta. Tá? Isso aí tem uma outra aula que acho que é alguma coisa de desenvolvimento da matemática. Tem uma videoaula que eu fiz a respeito, vocês podem acessar lá. Tá? Eu não me lembro agora ao certo, também não vou buscar aqui para a gente não ficar atrasando a aula. Mas alguma coisa, aprendizagem da matemática na sala de aula, alguma coisa assim. Eu fiz esse vídeo e lá está bem explicado essa questão das continhas. Tá? Considerar o resultado da criança, mas fazendo ela explicar ali como que ela chegou naquele resultado. Agora, quando a criança realmente ela fez a conta ali certa, 1, 2, 3 contas e elas estão certas, você também não tem que questionar como que ela chegou no resultado uma vez que ele está certo. Se está errado, você vai lá e pergunta, olha, como que você chegou nesse resultado? Ela vai te explicar. E se de repente, no meio do caminho, ela inverteu algum sinal, a partir do momento que ela inverteu aquele sinal, aquele resultado bateu, então você vai considerar que ela errou, na verdade, foi o sinal, não foi o resultado da conta.
mas o resultado não está batendo. Não está batendo porque ela inverteu o sinal, ela deu um sinal errado. Mas segundo o entendimento dela, aquilo ali... Então, você tem que entender o quê? A linha de raciocínio da criança, tá? E procurar auxiliar ela para que ela chegue ali no resultado correto. E não simplesmente falar, ó, tá errado, peraí que eu já vou corrigir na lousa. Senão ela não vai se apropriar do conhecimento. Quando a gente fala aqui da questão do tradicionalismo, pessoal, a gente está falando aqui, quando a gente fala das crianças pobres, né, que quando foi dado a elas aí, na primeira aula a gente trabalhou isso, que quando foi dado a elas o direito de ir para a escola, a bagagem delas, né, as crianças, a bagagem delas não era valorizada pela escola. Então, assim, elas chegavam na escola, elas eram objetos ali, elas eram recipientes de conteúdo, né, elas estavam ali depósito de conteúdo, né, o professor fala e elas têm que ouvir. Mas isso não aconteceu só na questão das crianças pobres. As crianças, em geral, nas escolas, eram assim no ensino tradicional, tá? O que elas traziam de casa não era valorizado. Então elas chegavam ali, era tipo como se elas não soubessem nada. A escola ia lá e ensinava tudo. Sem perguntar para elas se elas estavam entendendo, se aquilo tinha alguma coisa a ver com elas. Começa então, pessoal, com Jean Piaget, a construção de um novo olhar sobre a aprendizagem. A Jean Piaget aí, que foi um grande contribuidor da educação no mundo, tá? Então começa com ele um novo olhar sobre a aprendizagem. Quando falamos do diálogo entre o ensino e a aprendizagem, na verdade, nós estamos falando que o diálogo aliás, nós estamos falando do diálogo entre o professor e o aluno. Então, quando nós falamos do diálogo entre ensino e aprendizagem, é o quê? Quem que é o ensino? É o professor. Quem que é a aprendizagem? É o aluno. Ah, então tá, então é a escola tradicional. Não, na escola tradicional, o professor ensina e o aluno aprende, ponto. Agora, na escola do construtivismo, baseado aí, criado aí por Jean Piaget, esse diálogo, o diálogo transforma a educação. Por quê? Porque transforma o professor num ouvinte, que é uma coisa que não acontecia no tradicional, e coloca o aluno também como locutor. Então o professor tanto ouve quanto fala, e o aluno tanto fala quanto ouve. Tá? Então esse diálogo é importante, porque existe aí a valorização do aluno a partir do diálogo. Tradicionalmente, nós disciplinamos os alunos e impomos regras a eles. E no construtivismo, pessoal, deixa eu terminar de ler aqui, senão eu começo a explicar e passo na frente, coloco o carro na frente dos bois. O diálogo surge da necessidade de ouvir o aluno também, pois quando ouvimos o aluno e conhecemos sua visão acerca dos assuntos, podemos compreender o fracasso escolar. Então tá, vamos lá. Então assim, quando a gente fala da questão aqui do primeiro parágrafo, quando a gente fala que nós impomos regras aos alunos, então nós temos que inverter isso aí, porque as regras, as leis, elas têm que ser trabalhadas em grupo, e as regras, elas não podem ser pré-definidas lá no começo do ano. Não, conforme vai surgindo as necessidades, vai surgindo coisas, como são as leis do nosso país, elas vão surgindo conforme a necessidade, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem bobinho aqui. Existe ET, pessoal? De verdade, não existe, né? Não foi comprovado nenhuma forma de vida aí extraterrestre. Então, assim, pessoal, no momento que for comprovada aí uma extraterrestre pousar uma nave espacial aqui no planeta Terra, terão que ser criadas leis acerca dos extraterrestres. Não existe leis sobre extraterrestres, porque não foi comprovado que existem. Se for comprovado, por exemplo, que existe um extraterrestre, nós vamos ter que criar leis. O extraterrestre tem que respeitar isso, tem que fazer aquilo, ele não pode pegar uma arma de laser e matar todo mundo. Aí vai ser criadas leis de acordo com a necessidade. Mesma coisa na escola, tá? Ah, olha, um aluninho, ele bateu no colega, mordeu o colega. Então, aí você vai sentar com os coleguinhas e falar, pessoal, é legal morder? Não. É legal bater? Não. Então, vamos fazer assim? Não pode bater no amigo. Pronto. Se você criou a regra a partir daquela situação, então as crianças elas vão entender a necessidade daquilo. Se você chega no começo do ano e fala, não pode bater no amigo. Quando ele estiver nervoso, que ele estiver irritado, o amigo empurrou ele ou pegou o brinquedo dele, ele vai bater e vai morder. Ele nem vai lembrar de regra. Mas se já aconteceu uma situação dessa e o professor combinou com as crianças, eles se sentem importantes, eles se sentem parte daquilo. Então eles vão valorizar aquele aprendizado, tá? E vão valorizar aquela regra, aquela lei. Na questão aqui do diálogo, né, que surge a necessidade de ouvir o aluno, pois quando ouvimos o aluno, conhecemos sua visão acerca dos assuntos, né? E por aí a gente diminui o fracasso escolar. Por quê? Porque o fracasso escolar, ele se dá no quê? No aluno, o professor ensinar achando que o aluno está aprendendo. E muitas vezes o aluno não aprende alguma coisa e o professor não quer nem saber. Ele passa o resultado na luz e pau no gato, né? Que foi aquilo que eu falei um pouquinho antes aí.
Então, assim, quando o professor começa a ouvir o aluno, ele começa a entender as dúvidas do aluno, começa a entender o conceito do aluno, e isso diminui o fracasso escolar. Por quê? Porque ele começa a considerar a visão do aluno e começa a auxiliá-lo também ali através de desafios para que ele possa alcançar a forma correta acerca aprendizagem correta ali do tema. O diálogo entre o professor e o aluno, ele leva, né, à diminuição do fracasso escolar. Né? Acabei de falar. Através do diálogo é possível compreender, tá, já falei isso, o que é fácil e o que é difícil para os alunos. O ponto de partida para conhecer o aluno é conhecer os conhecimentos prévios dele, gente. Então, por isso que a gente trabalha, toda aula eu falo isso, a partir da realidade daquela criança, a partir da realidade escolar daquela criança, da realidade de vida daquela criança. Então, quando você começa a trabalhar, começa a conhecer o meio de vida dela, as dificuldades que ela tem, as restrições que ela tem ali na vidinha dela, a partir daí você começa a construir realmente uma educação melhor, tá? E aí, a partir dos conhecimentos prévios do aluno, você vai conseguir realmente garantir aí que ele tenha um desenvolvimento e adquira o conhecimento necessário. Porque você vai despertar nele o interesse e a necessidade sobre o que vai estar sendo aprendido. Ideias. Ideias, informações e representações que sustentam a aprendizagem do aluno sobre o novo tema. Opa, eu acho que eu pulei um negócio aqui. Ah, tá. Você vai trabalhar ideias, informações e representações que sustentam a aprendizagem do aluno sobre o novo tema. Trabalhando o quê? A partir dos conhecimentos prévios dele. Tá? A partir dos conhecimentos prévios, das ideias, das informações que ele tem, aí você vai começando a trabalhar a partir disso, ele consegue aí ter um interesse maior, ver uma necessidade, e a partir daí o desenvolvimento dele é muito maior. É que eu separei a frase aqui, desculpa. Mas nem sempre o aluno ele compreende o tema de imediato. Então ele formula hipóteses acerca do objeto apresentado, ele vai questionar, ele vai perguntar, ele vai expor as dúvidas dele. E não adianta o professor falar, calma aí, que agora não é hora disso. Não, tem que deixar o aluno falar. Se ele tem dúvida acerca daquele assunto, aquela dúvida tem que ser sanada. Você não pode simplesmente chegar lá e, pumba, jogar aquilo nas costas do aluno e falar na hora que você acha que deve, expor aquilo que você acha que deve em determinado momento. Você tem que considerar ali o tempo de aprendizagem do aluno, tá? Se ele tem uma dúvida agora, significa que ele não vai conseguir prestar atenção e entender mais nada até que aquilo seja resolvido, tá? Por isso que é importante realmente considerar isso aí, tá? Porque o aluno ele não vai compreender o tema de imediato, ele vai questionar, ele vai perguntar, e você tem que fazer esses esclarecimentos para que ele possa continuar prestando atenção ali na explicação, para que ele possa realmente conseguir começar a trabalhar. Esse objeto apresentado, pessoal, pode ser a escrita, pode ser a leitura, a linguagem, gênero, pode ser um objeto, como eu usei, por exemplo, aqui o exemplo do kiwi, né? Pode ser o que for, tá? Não precisa ser vai levar uma fruta todo dia, no outro dia vai levar uma ferramenta para a escola, não. Tem que ser coisas do dia a dia dele. Tudo parte da roda de conversa. Se a criança estava lá, olha, vocês viram que ontem foi o dia da banana. Pô, você não tem uma banana ali na hora. Você vai fazer o quê? Amanhã a gente vai trabalhar a banana? Não, tem que trabalhar o tema hoje. Então você vai trabalhar com esse objeto. Se tiver como fazer um desenho de uma banana e vai explicando ali a partir daquilo ali. Tá? Então esse objeto pode ser apresentado pela escrita, leitura, imagem, uma linguagem, um gênero, tá bom? O professor, pessoal, ele age como mediador, ligando o aluno ao objeto, a fim de gerar aos poucos a autonomia do aluno, através dos temas. Então, tem que haver esse confronto direto com o objeto, tá? Então, quando você está falando ali da banana e tal, quando fala de confronto direto, gente, não é também aquela coisa, né? Deixa eu pegar o kiwi aqui de novo. Não tem também estar lá aquela fruta, o objeto tem que estar ali na frente da criança para ela pegar. Mas ele já tem que conhecer. Por exemplo, vou falar aqui para vocês do umbu. O umbu é uma fruta, é originada lá na região tal do Brasil, e aquela... Tá, mas o que é umbu? Eu, particularmente, eu acho que eu nunca vi umbu na minha vida. Se eu vi no mercado ali, passou batido. Tá? Só ouvi falar de nome. Não sei nem se eu já tomei suco, essas coisas. Então, assim, vai falar do umbu. Que você não sabe o que é umbu. Umbu é uma fruta vermelha, rosa, amarela. Tá, mas a criança não sabe o que é. Então você tá falando, ela tá assim, ó, imaginando um objeto inanimado, né, com vários formatos. Então você tem que falar uma coisa que a criança conhece. Então quando fala do confronto direto, por exemplo, você vai falar, por exemplo, sobre a banana ou sobre a televisão, é uma coisa que todo mundo conhece. Então a criança ela tem uma compreensão, ela já sabe como é a TV, como é a banana, como é um copo. Então a partir dali ela está confrontando aquele objeto, porque ela tem aquilo formado na imaginação dela, tá? Então você precisa ligar a criança a esse objeto para que ela possa realmente ali explorar os conhecimentos acerca daquilo. Tá? Ela tem que saber do que se trata.
É necessário, em um primeiro momento, deixar o aluno mostrar o que ele sabe, tá? Então, assim, antes de mais nada, você vai fazer uma roda de conversa e deixar o aluno expor ali os conhecimentos dele. A partir desse conhecimento, a gente vai começar a elaborar o tema, tá bom? Em segundo, pessoal, conhecer como o aluno pensa, tá? E em terceiro, compreender como esse aluno pensa. É, Conhecer como o aluno pensa. Então, assim, pessoal, descobrir, né, a forma que aquele aluno pensa. E o terceiro seria compreender por que ele pensa dessa forma. Tá? Em quarto, vem a intervenção relacionada ao erro, né? Que é a questão da avaliação. Tá? Então, assim, essa intervenção, pessoal, relacionada ao erro aí, ela é uma coisa assim, é, pronto, lembrei aqui, desculpa, eu estava meio. Perdi aqui a palavra, lembrei. Então, assim, a intervenção ela fala sobre o que? A mediação. Quando você vê que o aluno ele não tá, ele tá fugindo do tema, ou ele fez alguma coisa errada e tal, então o professor vai ali, tá intervindo, tá mediando para trazer aquele aluno de volta, tá bom? Pessoal, deixa eu dar uma olhada aqui, porque na primeira aula eu fiquei meio cismado que eu andei pulando coisa nesse tema. E agora eu queria realmente dar essa olhada aqui, porque eu acho que eu dei uma puladinha no tema aqui, tá? Mas é isso aqui. Nós temos que focar também, pessoal, na valorização do professor, tá? Na formação do professor, porque muitas vezes, gente, o professor ele acaba não tendo a sensibilidade de lidar com essas questões, de lidar com essas coisas das crianças, né? O professor muitas vezes ele trabalha com aquela experiência de anos, de tempos de vida. E como a educação ela vai se renovando, o professor ele também tem que se renovar. Por quê? Porque se o professor ele não se renova, se ele acha assim que eu já aprendi tudo, eu já sei de tudo, eu já sei de tudo, eu não tenho mais nada que aprender. Então, assim, quando o professor ele parte dessa premissa, o professor, gente, ele começa a voltar para aquele construtivismo, aquela coisa engessada. Então, o professor, na verdade, ele tem que fazer o quê? Ele tem que estar se evoluindo o tempo todo, ele tem que estar buscando novas formas de ensino ali, né, novas formas de aprendizado. Para quê, pessoal? Para que realmente possa acontecer ali o construtivismo, tá? Então, ele tem que ter a formação, ele tem que estar se renovando conforme a educação vai surgindo novas coisas ali. Então, essa formação contínua do professor também é muito importante, tá? Pessoal, não sei se eu vou precisar fazer uma terceira parte dessa aula. Se eu precisar, daqui a pouco eu coloco. Senão, a gente vai encerrar por aqui. Eu acho que está faltando um pedacinho de conteúdo. Se eu encontrar aqui, vou estar colocando aí para vocês também, para a gente não deixar passar nada. Tá bom? Se não tiver a terceira parte, é porque realmente a gente encerrou. Por enquanto, nós vamos ficando por aqui. Bons estudos, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pessoal, entra de novo lá nos vídeos, façam anotações. Tem dúvida, coloca lá nos comentários. À medida que eu for vendo aí, eu vou respondendo para vocês dentro dos meus conhecimentos. Se eu não conseguir, vou pesquisar e vou trazer a resposta também, tá bom? Então, bons estudos, pessoal, e até a próxima aula.